Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria entrar na sua casa mais uma vez com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E hoje nós mais uma vez vamos continuar o nosso estudo das fachadas aqui do santuário, conhecendo um pouquinho melhor as passagens que foram colocadas ali para que possamos contemplar e rezar também com as Sagradas Escrituras. Mas antes de fazermos o nosso estudo bíblico, de conhecermos um pouquinho mais das fachadas aqui do santuário, da arte figurada nesta fachada, nós queremos de um modo todo particular convidar a você para interagir no nosso Instagram. Correr lá no Instagram, @Família dos Devotos. Lá nós deixamos algumas perguntas para você testar os seus conhecimentos acerca da arte que se encontra aqui na fachada norte do santuário. E claro, lá você pode deixar também o seu comentário sobre o nosso programa, sobre a sua participação aqui no programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E neste caminho de fé e vida que fazemos ajudados pelas Sagradas Escrituras, neste mês de outubro, mês da Rainha e Padroeira do Brasil, aliás, ainda temos em nossos corações muito vivo a alegria da festa que celebramos na semana passada. Muita gente aqui no santuário celebrando este momento de fé e devoção. E vai continuar nos ajudando a entender esta fachada norte do santuário, o Padre Domingos Sávio, a quem acolhemos com alegria, e também a professora Vilma Tomaso. Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa Jornada Bíblica, com este cenário todo especial que preparamos neste mês também, todo especial para os nossos queridos membros da família dos devotos e telespectadores da TV Aparecida. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Que bom. Nós falávamos de José na outra semana e hoje nós vamos passar para a frente do santuário. A fachada que já nos impacta assim quando a gente chega no santuário, como é bonito ver os romeiros passarem e dizer, olha, que coisa que encanta os nossos olhos. Já é uma palavra muito bonita, encanta os nossos olhos. É Deus que na verdade está nos encantando com tudo isso e faz das pessoas que pensaram nesta fachada, toda esta arte também, canais para que a gente possa se sentir então encantados por Deus. E Vilma, tem uma coisa que chama muito a atenção quando a gente passa nessa fachada, e eu até recordo quando eu vim aqui com os meus pais, logo após a inauguração, a minha mãe quase que entrou em êxtase ali na frente, que é a imagem da sarça ardente. E minha mãe perguntava, nossa, mas parece que Nossa Senhora está ali. E aí a gente começou a conversar um pouquinho. Fale um pouquinho pra gente desta fachada e deste quadro. Olha, é muito bom, Padre Rodrigo. É muito bom porque esse mosaico, ele está bem nas vistas do romeiro, né? Você pode tocar nele. Então é uma coisa muito, muito especial e toca muito. E Nossa Senhora, né? Nós estamos no Santuário Mariano. Os primeiros padres da patrísticas, os primeiros séculos, eles já viam nessa manifestação, nessa teofania, quer dizer, manifestação de Deus, a Nossa Senhora, a Anunciação à Virgem Maria. Porque nós temos Moisés, que é um homem, nós temos um arbusto, uma planta, né, que é da natureza, e nós temos o fogo, mas não é o nosso fogo, é um fogo que vem do céu. Ele significa que é Deus ali. Então nós temos a tríade perfeita, o homem, a natureza, o cosmos e Deus. Deus cria a natureza para o homem tomar conta. Deus cria o cosmos para o homem tomar conta. Então, e a Nossa Senhora vai receber quem? Ela vai receber Deus nela, né? Ela vai tecer no ventre dela o menino Jesus, que é Deus e homem. Então, a divino humanidade. Olha, cada detalhe desta obra vai nos colocando no coração de Deus. Nós vamos contemplando com os nossos olhos, né,
a alegria do Evangelho. E Vilma, tem um personagem tão bonito ali quando a gente passa, porque a gente olha assim na fachada, está escrito Pai, Filho e Espírito Santo. Tem algum sentido para a gente essas três palavrinhas? Todo. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Permeia toda a fachada. Nós temos um Deus que é uno e trino. O padre Rupinique gosta de nos lembrar que há um padre que do deserto, acho que é do deserto, que ele falava no início era o diálogo. No início era o diálogo. Então Deus fez, né? Quando façamos o homem, então ele está dialogando, porque ele já é trino. Né? Que coisa bonita. Deus, através desta arte também, ele estabelece um diálogo com os romeiros que por aqui passam. Esse é o nosso Deus. Ele nos contempla, ele vem ao nosso encontro, ele nos socorre, ele nos abraça, ele nos faz sentir a sua presença. E eu penso que esta arte, né, que está aqui na fachada do santuário, nos ajuda a entender esta presença de Deus, né, que caminha conosco, que faz este êxodo também conosco enquanto somos peregrinos neste mundo. Até porque entramos na igreja pela Trindade, né? Sim. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa bonita que a gente pode contemplar. A gente conversava um pouquinho de uma palavra, às vezes, que aparece, e hoje na liturgia a gente fala muito desta palavra, e não só hoje, mas nós estamos aí às beiras da celebração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio, e essa palavra ela é retomada neste documento tão importante sobre a vida litúrgica da igreja, que é mistagogia. E a obra do padre Rupinique é uma obra mistagógica. Fala um pouquinho pra gente sobre essa mistagogia. Eu falei no programa passado que essa obra não é catequética, ensinando o que é cada coisa, mas ela quer revelar o mistério. Então, Deus se revelou como Filho, né? Jesus Cristo, Deus e homem. Mas para a gente entender isso, a gente participa dos sacramentos, a gente contempla e o mistério vai se revelando a cada um de nós. Não adianta, eu acho que eu posso perguntar isso bem para o padre Domingos, eu saber toda a Bíblia de cor, saber tudo, né, padre Domingos, se o mistério não se me revelar, né? Então é isso que faz com que a gente tenha fé. Não é conhecimento só. Conhecimento sim, mas é fé também. Que coisa bonita. Padre Domingos, ali Moisés ele é figurado de diversas formas, diversas passagens da vida, né, de Moisés, da história de Moisés, nós encontramos ali. Quem é Moisés? Bom, Moisés, penso que essa passagem da sarça ardente revela bem quem é Moisés. Se formos olhar lá no livro do Êxodo, a sarça ardente está no capítulo 3, né, o início do capítulo 3. Mas já no capítulo 2, já Deus dizendo assim, através do seu livro sagrado, que ele estava vendo o sofrimento do povo no Egito. Agora a sarça ardente está totalmente ligada à vocação e missão de Moisés. Porque, quase que podemos dizer assim, como no Evangelho, o Moisés, diz o texto, que ele era pastor de Jetro, do seu sogro. E um dia ele leva suas ovelhas até o Horebe, o monte de Deus. Quando lá existe exatamente essa passagem da sarça ardente. Então Moisés, ele já era pastor. Quase que poderíamos lembrar a passagem do Evangelho, quando Jesus encontra pescadores, mas ele vai fazer pescadores novos, pescadores de homens. Então, no caso, a mesma coisa de Moisés, que logo depois, ou dentro dessa passagem da sarça ardente, interessante que Deus chama Moisés duas vezes, Moisés, Moisés, e ele, a primeira coisa que ele faz, eis-me aqui. Se formos olhar na Bíblia, é uma constante, quando Deus vai chamar alguém para uma missão, ele chama duas vezes. Por exemplo, Samuel, Samuel. Todas as vezes que Deus chamou Samuel, Deus chama duas vezes. Então, no caso, a sarça ardente revela para nós exatamente quem é Moisés. Aquele que Deus escolhe para ser o seu enviado para tirar o seu povo do Egito. É Deus que liberta, mas ele quer a todo custo, e Moisés apresenta todas as dificuldades
de não poder ser aquela pessoa, achava tão grande a missão, mas é com ele que Deus conta, e foi com ele realmente que Deus, ao menos, começou a tirar o seu povo da escravidão. Ao menos leva, através de Moisés, até mesmo lá, quase que na divisa da terra prometida, através de Moisés. Olha que coisa legal. Tem um painel ali em que Moisés está com o cajado erguido, né? É muito significativo. Tem algum sentido aquele cajado ali de Moisés? A gente conseguiria trazer alguma coisa daquele painel? Tá falando da passagem. Isso. Olha, a passagem tem muitos significados. A gente pode ficar vários programas falando. Mas em relação ao cajado, é interessante que Deus não dá a ordem. Ele pede para Moisés dar a ordem e a água se vai. Então é como o padre, completando o que o padre Domingos falou, é a missão dele. Então quando ele passa a obediência, ele passa a obedecer a Deus, as coisas se resolvem. E lá nessa passagem também tem algo muito interessante. Moisés, ele foi salvo, né? No momento que todas as crianças pereciam. Ele sabia dessa passagem estreita, então o povo estava gritando, socorro, o exército atrás. E ele, com toda a calma, com toda a fé, levanta o seu cajado, obedecendo a Deus, e as águas se afastam. É tudo muito significativo. Eles passam a pé enxutos e os egípcios perecem. Por que isso? É o pecado, né? É a água do batismo que nos tira a mancha do pecado original. Quer dizer que tudo isso já vem, quer dizer, na verdade a Bíblia é um livro só, né? Fala uma coisa só. Então, como eu falei, tem muitas coisas para a gente falar, né? É uma obra que vai abrindo muitos caminhos de reflexão. O senhor quer trazer mais alguma coisa, Padre Domingos? Exatamente, já fizemos aquele paralelo com Jesus, né, com o Evangelho. Mas é interessante que no primeiro evangelho que foi escrito, o Evangelho de São Marcos, quando Jesus envia os 12 em missão, ele diz em Marcos, não levem nada senão um cajado. Quer dizer, é a missão realmente, o cajado é o sinal da proteção das ovelhas, né? Então ali realmente é Moisés, poderíamos pensar nisso também, quer dizer, unicamente o cajado com que ele vai de fato viver a sua missão de pastorear o seu rebanho, levar para lugares onde existe vida, a terra prometida, proteger também as suas ovelhas, o seu rebanho, que é o rebanho de Deus. Padre Domingos, se eu me recordo bem, ali naquele painel e também nas Sagradas Escrituras, as mulheres exerceram um papel fundamental na vida de Moisés, né? Conta-nos um pouco sobre isso. Bom, o povo de Deus estava crescendo bastante, se multiplicando muito. E o faraó, percebendo aquilo, até ele falava assim, se continuar desse jeito, os hebreus vão se unir aos nossos inimigos e vão até nos vencer, vão nos tirar o Egito, né? Vão roubar o Egito de nós. Então o faraó, ele manda assassinar todas as crianças masculinas, todos os homens que fossem assassinados, jogados no Nilo, de qualquer jeito fossem assassinados. E é interessante que ele dá essa ordem para duas parteiras. E essas duas parteiras, em vez de obedecer ao faraó, obedecem, podemos dizer assim, a partir do livro, a Deus. Então elas não fazem aquilo que o faraó havia ordenado que elas fizessem. E agora, quanto a Moisés, de novo vem a mulher aí que salva Moisés, não é? Então, Moisés, a mãe de Moisés, guarda Moisés, se não me engano, por 4 meses ou 4 anos, por um tempo. Mas depois já não tinha condições de continuar escondendo Moisés, porque ele deveria ter sido morto, porque era a ordem do faraó. Aí a mãe vai com a irmã de Moisés, a Maria, e deixam o Moisés num cesto de vime e fica ali por perto. E a filha do faraó estava tomando banho e de repente a mulher do faraó vê aquela criança chorando, que era Moisés, e manda alguém lá buscar aquela criança. Bom, no final das contas, a mulher do faraó adota Moisés como seu filho. E depois a irmã de Moisés, a Maria, vai lá perguntar, você não quer que eu chame uma
hebreia para cuidar da criança. Aí aceitou e assim a mãe continuou cuidando do filho e até mesmo agora recebendo esse salário por ser, digamos aí, uma empregada da mulher do faraó cuidando da criança que ela havia adotado. A mulher realmente numa presença, digamos, profundamente salvadora na vida de Moisés. Olha que coisa bonita, a gente podia até estabelecer a relação das mulheres da fachada com as mulheres que o Cláudio Pastro também colocou aqui dentro do santuário. Vilma, Padre Domingos, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E agora queremos suplicar a bênção de Deus para você, para a sua família, para todos aqueles que necessitam. E queremos colocar aqui, nas mãos de Nossa Senhora, no mês que celebramos a sua festa, todas as nossas intenções. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.